E o Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Verdão venceu o Cerro Porteño 2-0 no Paraguai. Os gols do Verdão aí na partida. O Estevão deixou o dele. Todos já estão até sentindo aí, né, a saída do Estevão. O Estevão vai sair aí depois do Mundial. Estevão fez 1-0 e no final da partida o Vitor Roque fez 2-0. Com essa vitória, o Verdão se classifica e pode garantir o primeiro lugar ainda hoje, pessoal. Ainda hoje, eu estou acompanhando aqui, ó, o Sporting Cristal está vencendo o Bolívar por 2-1. Tá 2-1 para o Sporting Cristal. Com esse resultado, o Palmeiras já garante aí a primeira colocação do grupo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Olha aí, grande vitória do Palmeiras, mais uma na Libertadores. A equipe agora tem 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias na competição. É um mandante que complica a vida dos seus adversários. E o Palmeiras que chega aí à incrível marca de 12 pontos e conquistou uma vitória muito boa para cima do Cerro Porteño. Foi superior praticamente durante toda a partida. No finalzinho tomou um susto, teve uma bola na trave, o Estevão fez o primeiro gol. E o Vitor Roque, que fez o segundo, foi fominha num lance anterior, poderia ter feito passe para o Estevão, tentou mandar para o gol, não fez, mas conseguiu marcar o segundo gol do Palmeiras nos acréscimos. E que situação vive o Palmeiras? Será que o Vitor Roque achou o espaço dele, vai decolar agora no ataque do Palmeiras? Incríveis 12 pontos em 4 jogos tem o Palmeiras na Libertadores. Hora de ouvir o nosso Tigrão, né? Exato. Esse não erra. Tudo bem, Vitor Birner? Artilheiro, não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Boa noite, Tigre, vamos lá. A André Kfouri. Boa noite. Jean. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Abertura, junto com o Eduardo Menezes, Dimas Copedê. Isso é indireto. Matheus Carreira. Boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei dela e não vou falar sobre elas diretamente. Chega a ser deselegante. Aqui eu discordei porque 3 das pessoas que lá estavam não estão aqui para responder. Perfeitamente. Só se eu discordei alguma coisa de Jean Oddi, eu diria aqui. E eu que discordo várias vezes de Jean Oddi, não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema. Não citaram, mas isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. É um rancor aí. Assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim, essa é a grande questão. Porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol está abaixo. O Palmeiras não gastou tanto dinheiro para ter um futebol do nível mostrado, por exemplo, contra Vasco e contra Cerro Porteño. Mas, sendo bem racional, eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta. Porque, no final das contas, eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, estão obviamente ligadas, ambas, nos momentos mais importantes da temporada. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras está se classificando em primeiro lugar do grupo e se confirmar o favoritismo contra as duas equipes que vai enfrentar, nesse momento o Sport Cristal vai vencer do Bolívar. Nesse momento o Palmeiras tem 8 pontos, se terminar a rodada com o resultado do jogo que está em andamento, à frente das outras equipes, e ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato. Vai ser depois de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso
nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu empate, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí, a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vá jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... Mas podia ser melhor. Mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? O trabalho que anda. E com os números, é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa melhor, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos para PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, eu acho que não vou nem entrar no jogo da Champions, que aliás, enfim, não Ele vou. tá louco para entrar nesse jogo, mas eu falei para ele, calma, não é o tema. Mas, cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então, ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte. Eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado tem geral. muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Mesmo assim, eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa. E não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exato. Exatamente. Então, assim, o Palmeiras, nos 2 casos, quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa. Porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então, eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista que o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partida. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar. Não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas. Tudo bem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Cerro Porteño. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida. Lembrando que o Sporting Cristal tá vencendo o Bolívar por 2-1. O Sporting Cristal quer se classificar, hein? Posse de bola, o Palmeiras teve 54, o Cerro Porteño 46. Gols esperados, 1,63 para o Palmeiras, 0,7 para o Sporting Cristal. Total de chutes, 17-9 para o Sporting Cristal, não para o Cerro.
Chutes no gol certeiro, 6-2 Palmeiras. Chances perigosas, 2-0 Palmeiras. Escanteios, o Cerro teve 8, Palmeiras 5. Impedimentos, Palmeiras teve 3, Cerro nenhum. Passes completos, 324 do Palmeiras, 254 do Cerro. Então tá aí as estatísticas da partida. Palmeiras classificado e pode garantir o primeiro lugar hoje. E tem 2 partidas em casa. Verdão vai fazer de tudo para ganhar essas 2 partidas e vai se classificar em primeiro lugar geral, 18 pontos. Que campanha, hein? Gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.